Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael, e eu sou o Kael. E hoje nós vamos falar sobre o filme Justiça Artificial. Eu tive que parar para pensar um pouco, porque normalmente a gente fala inteligência artificial, mas não, esse é o nome do filme. O nome do filme é Justiça Artificial, tá? Saiu agora, em janeiro de 2026. Acabei de sair do cinema, tanto que uma coisa bizarra aconteceu, eu tive que assistir o filme às 2 horas da tarde, porque, por incrível que pareça, a sessão dublada não, a sessão legendada era esse horário, enquanto às 10 da noite era ela dublada, o que foi uma pena. Mas enfim, saí do cinema, já tô aqui para gravar para vocês logo as primeiras impressões ali. Esse aqui é o vídeo sem spoilers, então essas são as primeiras impressões. Quando eu terminar esse vídeo, eu já gravo com spoilers e também já deixo ali meio que pronto para vocês. Então, bom, vamos lá. Se você quer saber de spoilers do filme, você obviamente vai assistir o segundo, mas desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por favor, gente, se inscreva no canal. Eu tenho notado ali pelas métricas do YouTube que mais de 90% do pessoal que me assiste fica ali pelo menos até 80% do vídeo não é inscrito. E eu fico tipo, por quê? É só clicar. Eu sei que tem muita gente que assiste pela TV, é um pouco mais complicado, mas tipo, não custa, tá? Eu tirar ali 30 segundinhos, você já me resolve isso, de ter a questão de inscritos, tá? E ativando o sininho, você vai estar sempre recebendo, até porque todas as semanas eu vou ao cinema ou assisto um lançamento no streaming e já termino o filme e venho aqui para falar para vocês as minhas impressões ali, com aquela emoção da saída de cinema ou ao terminar de ver o filme. Isso aqui funciona por quê? Porque normalmente o filme ele te passa emoções e eu quero passar exatamente o que o filme me deixou ali. Tanto que eu não vejo trailer, tento saber pouco da história ou da sinopse exatamente por esse motivo, para pegar o filme mais cru, mais livre, mais leve, mais limpo. Então eu sempre vou de mente aberta e quando o filme ele é uma surpresa, ele realmente é uma grande surpresa, que faz a minha experiência ser muito boa, o que é o caso desse filme. Pois bem, o filme Justiça Artificial, ele é dirigido pelo... Eu cheguei a pesquisar, mas no fim do filme eu tive que notar quem era o diretor e o roteirista, de tanto que eu gostei do filme, tá, pessoal? Então vamos lá. O diretor desse filme é um cara chamado Timur Bekmambetov. Não faço a menor ideia de quem seja, mas cara, ele mandou muito bem na direção. Gostei muito da direção dele. Já o roteirista, ou o cara que escreveu, é um cara chamado Marco Van Belli. Também não sei quem é. Se for baseado em um livro ou um conto... Cara, muito boa a história do filme. Pra quem gosta de suspense policial, de um filme mais com tom jurídico e tudo mais, essa é uma grande pedida. Apesar de que esse filme é um suspense policial com muitos elementos de ficção científica, apesar que hoje em dia não é tanto ficção científica, mas ele mostra a história de um cara chamado Chris Raven, que é interpretado pelo Chris Pratt, o nosso senhor das estrelas, né, o Star-Lord, e ele está sendo julgado por uma inteligência artificial que é uma juíza que se auto-chama, né, porque é uma inteligência artificial, o nome dela é Maddox, que ela é interpretada pela Rebecca Ferguson, né, a nossa Rose do filme Doutor Sono. E também ela fez outros filmes, mas eu me lembro muito dela nesse filme. Acho que ela fez algumas séries, acho que ela fez Silo. Ela fez algumas outras séries também, que ela é relativamente famosa. Enfim, eu me recordo desses dois nomes. Os outros atores do filme, infelizmente, não sei quem é, mas eu lembro dos personagens. E eu vou falar deles um pouco mais à frente. Mas o filme ele já começa, você é jogado ali logo de cara no espectador. Como espectador, você é jogado logo de cara ali numa sala, onde o personagem do Chris... Engraçado, eu vou chamar ele de Chris e ele é Chris. Eu não vou precisar falar do personagem do Chris Pratt, porque ele é o Chris. Legal. Você logo no começo do filme, você já é jogado para uma sala onde o Chris está dormindo e ele acorda ali, você vê que ele está de ressaca e ele não sabe exatamente por que ele está ali, mas ele conhece esse sistema. O filme não nos mostra como é esse mundo, mas ele tem uma pequena apresentação ali no início do julgamento, mostrando que estamos no ano ali, no futuro, que depois mais pra frente pela Bodycam a gente consegue ver que é 2028, e eles estão na Califórnia, onde o índice de criminalidade caiu bastante porque eles criaram uma inteligência artificial chamada Justiça, que eles chamam Programa de Justiça Rápida, e o nome do programa é Mercy, né, que é o verdadeiro nome do filme em inglês. Aqui no Brasil saiu como Justiça Artificial, mas em inglês o nome desse filme é Mercy, que significa misericórdia. E esse é o nome da inteligência artificial, daquele sistema que julga algumas pessoas. Quando ela tem mais de 80% de chance de ser culpada, ele vai para esse sistema, e esse sistema ele tem acesso a tudo. Existe uma nuvem ali em Los Angeles que você é obrigado a colocar os seus dispositivos móveis e os seus arquivos para que, em determinados casos, a justiça tenha acesso mais fácil.
E aí essa IA, ela tem acesso a tudo, câmeras de segurança, drones, a bodycam da polícia, gravações de redes sociais, as próprias redes sociais, enfim, ela monitora tudo. E quando tem um crime muito grave, ela usa tudo isso para poder julgar o caso. Mas rola uma sessão de 1h30, que esse é o caso do Chris, em que ele pode tentar provar sua inocência usando essas provas, tá? Lógico, durante o filme é mostrado que também o direito legal de defesa, de telefonema, tudo, de ficar em silêncio, tudo é garantido. A inteligência artificial garante isso. O que eu posso contar da história sem falar tanto da história? O personagem do Chris, ele tá sendo acusado de matar a própria esposa. E como ele tá bêbado, basicamente ele não lembra do que aconteceu. E realmente parece que ele matou a esposa. E a inteligência artificial, que é a juíza Maddox, ela tem as provas disso. Ela vai mostrando pra ele que realmente eles discutiram e tudo mais. E que depois que ele saiu da casa, ela já apareceu morta. Então, tudo começa a partir dali. Ele tem 1h30 para se provar inocente, caso contrário, uma coisa que a inteligência artificial não controla, depois que termina o contador de 1h30, um outro dispositivo ele é acionado e ele morre na cadeira. Então, e ele só sai da cadeira se ela liberar. Só que não é ela que mata ele. Quem mata ele é esse dispositivo que tem esse cronômetro de 1h30. Por isso que o julgamento é tão rápido. E o filme ele parte daí. E cara, pensa num filme que envolve investigação, situação jurídica, emoção, uma história legal, envolve terror. Cara, tem muita coisa nesse filme. E é muito bom, tudo funciona. Você fica impressionado com a capacidade ali que as coisas acontecem, ou como a força policial reage durante a investigação. Tanto que a esposa do Chris morreu, que o nome dela, se não me engano, é Nicole. Ela morreu na manhã de um dia e já é o dia seguinte. Ele já tá preso, ele já tá sendo julgado, a perícia já tá no local, enfim, tudo já está acontecendo. Por quê? Tudo é muito rápido, tanto que o nome do programa, como eu comentei, é Justiça Rápida, né? E a grande vantagem dele é que justamente, né, quando você cai nessa cadeira, que é quando você tem mais de 80% de chance de ser o culpado, é tudo muito rápido, então não tem aquele processo burocrático, não é nada muito moroso, porque se analisa todos os dados ali digitais da vida da pessoa e a pessoa tem a chance de tentar se defender por ali. Se ela não conseguir, normalmente são crimes passíveis de pena capital, ou seja, a morte. O programa, né, Mercy, ele já, naquele momento do filme, isso que eu tô contando acontece tudo no começo, tá? Naquele momento do filme, ele já julgou 18 casos, e os 18 resultaram em morte. E a gente tá no 19º caso, que é o caso do Chris Raven, que teve isso, que ele é o grande suspeito da sua esposa, acho que eu peguei o pernilongo, de ter matado a sua esposa. Nossa, isso vai aparecer no vídeo, mas tudo bem. E a partir daí, né, a história segue como eu comentei. O que eu posso dizer além disso sem estragar o filme, uma vez que ele é suspense, policial e ficção científica. Então não tem como dar muito spoiler, eu só posso contar essa base. Bom, então o que eu posso falar da inteligência artificial é que é muito legal a forma como ela faz o julgamento, porque ela realmente consegue ser imparcial. Apesar de a gente sempre ficar com aquela situação, aquela sensação de que ela realmente já garantiu a culpa, inclusive tem uma conversa entre a Maddox e o Chris que dá a entender isso, que ela sempre já, como ela tem os fatos, ela já determinou a culpa e tudo mais. Não, na verdade, pelo como a gente acompanha ali o caso dele, a gente vê que não, que ela realmente dá a chance para ele se defender, ela consegue entrar em contato com pessoas ali durante o julgamento para ouvir como se fossem testemunhas, o que é muito legal, e a coisa vai desenrolando. É meio tenso, porque, cara, chega uma hora ali que ela vira pra ele e fala, meu, se você quiser, você pode confessar. Porque ele já não queria mais se defender, porque na cabeça dele ele tinha feito aquilo. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é spoiler, e eu não quero dar spoiler nesse vídeo. O que eu posso falar? Pra mim, gente, esse é um filme, como eu comentei, é um suspense policial ali, com um teor jurídico, com um grau de ficção científica até ok. E ele mostra pra mim, sem entrar em muitos detalhes da história, como a inteligência artificial ela é útil e deve ser usada. Você deve estar se perguntando por quê. O conceito de inteligência artificial, para quem sabe usar ela, é que ela é uma ferramenta que acelera e facilita a entrega de um bom trabalho. Então, o medo que as pessoas... Eu sinto isso, tá? É uma coisa que eu tenho no dia a dia, porque hoje eu trabalho com TI. Então eu sinto que muita gente tem medo de inteligência artificial. Ela vai roubar meu emprego. Não, ela vai tirar boa parte daquele trabalho o trabalho digital braçal, sabe? Que aquele corno job, aquela repetição, aquele faz planilha, em vez de se concentrar em analisar os dados, ou tipo, me ajude a analisar os dados,
porque aí você tem que ficar olhando um por um, você pode pedir para uma inteligência artificial facilitar, te entregar os indicadores, mostrar onde está determinada informação de um jeito mais rápido, ou seja, ela acelera o trabalho de uma pessoa que trabalha... Se é uma pessoa na média ou para cima, cara, a inteligência artificial vai tornar o seu trabalho mais fácil, por consequência, o seu emprego, o que você entrega com uma excelência maior. Lógico, a inteligência artificial ela pode parecer muito poderosa para muitas pessoas, mas sozinha ela não faz muita coisa. E esse é o grande lance do filme. A gente entende que naquela sala de julgamento, onde só está o culpado lá que ela está julgando, e ela tem poderes ali de acessar os dispositivos e tudo mais que ficam na nuvem, de ver as gravações, o culpado também acaba acompanhando isso, ele também tem esse direito, uma vez que ele tá ali com o cronômetro correndo para ele morrer. E isso é muito útil, é muito legal. Porque no fim, se você souber conversar com a inteligência artificial e realmente for inocente, no caso do filme, ou no seu dia a dia, no seu próprio trabalho, se você souber ali lidar com a inteligência artificial, cara, você vai ter a sua vida facilitada. Suas entregas vão ser feitas mais rápidas e mais precisas. E o filme mostra isso de uma maneira muito legal, cara. É muito bom. O filme tem várias mensagens no sentido desse embate, né, desse choque entre a inteligência humana e a inteligência artificial, de um jeito muito bem colocado. O cara que escreveu a história, ele consegue te prender, tanto que do meio pro fim, ou até antes do meio pro fim ali, cara, você já tá imerso naquela história de tal modo que você, a cada virada de roteiro, a cada nova descoberta, você realmente está envolvido. Uma outra coisa legal desse filme, ele se passa em tempo real. Começa o filme, rola o cronômetro de 1h30. 1h30 depois, o cronômetro cessa e a gente tem umas ceninhas finais e o filme acaba. Então isso é outra jogada de mestre, cara. Muito bom. Nada ali é desperdiçado, você não espera nada, então é uma coisa atrás da outra. Tanto que esse filme ele me lembrou dois outros filmes que tem essa pegada de ser meio que em tempo real, que é um filme que chama Por um Fio, que é estrelado pelo Colin Farrell. Eu não lembro agora qual é o ano, mas é, sei lá, década de 90, anos 2000. É com ele, que ele fica preso num orelhão. É um filme bem legal. E tem um outro filme que também, se eu não me engano, chama-se Por um Triz. Um é Por um Fio, o outro é Por um Triz aqui no Brasil. Eu não vou saber os nomes em inglês, tá, gente? Muito tempo que eu vi esse aí, eu não vou lembrar. Que é com Denzel Washington e é também de uma investigação que eles estão acusando ali um detetive de ter cometido um crime e ele tá tentando ali escapar enquanto ele faz a própria investigação e tenta provar sua inocência. Nesse aqui a gente tem essa mesma situação de quase em tempo real. Quase não, esse aqui, caso aqui é em tempo real. Mas essa mesma pegada de que, cara, se algo der errado, deu tudo errado. E o filme é muito legal, cara, é muito legal. Muito, muito legal, muito legal. Vão assistir esse filme no cinema se vocês tiverem oportunidade, tá? Eu não assisti dublado, graças a Deus, vou assistir com o áudio original. Eu não tenho noção se a dublagem tá boa ou não, mas no áudio original você consegue perceber vários detalhezinhos ali da investigação ou conversas, até mesmo detalhes do tom de voz da própria inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela consegue falar com você, mas ela modula a voz de acordo com uma simulação de emoção, e você pega isso no filme. Eu não sei se vai ter isso no dublado. Já o personagem agora eu ia falar o personagem do Chris Pratt, já o Chris, né? Você também acontece isso, tanto nas ligações de telefone, como quando ele tá meio desesperado, quando ele desanima tudo, quando ele vê uma nova prova, que ele acha que ele é inocente. Cara, é muito legal, cara, é muito bom. Eu não sei se é um filme digno de Oscar, mas não tem atuações ali rasas, tudo ali funciona muito bem, esse filme é muito bom. O que eu posso dizer? Pra mim é um filme nota 8, cara, eu saí do cinema surpreso, eufórico, é um filme que me deixou muito mais do que satisfeito, tá? Eu, inclusive, saindo do cinema, conversando com um amigo meu, até ele falou, talvez eu não queira uma sequência desse filme, que eu gostei muito desse, eu tenho medo dos caras estragar. Eu já quero uma sequência. Por quê? Porque, cara, aquele universo, aquele tipo de justiça e tudo mais, faz muito sentido no universo fantasioso. Talvez pro nosso mundo também, mas carece de discussão. Uma outra referência que eu posso te dar para quem gostou desse, para quem for assistir esse filme e gostar, ou gosta desse tema de inteligência artificial, com polícia, investigação, ficção científica, tem um anime que se chama Psycho Pass. Eu não sei exatamente quantas temporadas ele tem, até porque cada temporada é uma história diferente, mas eu adianto já logo de cara, a primeira temporada é uma obra-prima. Quem nunca assistiu esse anime tem que assistir. É muito bom. Detalhe, esse não é um anime shounen, não é um anime para criança. Se você não gosta de investigação, de coisas mais densas como isso, de combates mais filosóficos, apesar de ter muita ação e violência no Psycho Pass,
talvez não vai muito com a cara do anime, mas não tem como dizer que é ruim, tá? É muito bom, é muito legal, tá? Então também tem essa ponte com esse filme. Bom, vou parando por aqui. Curte, comenta, compartilha se você chegou até aqui. Muito obrigado por me assistir. E recomendo novamente, pessoal, vai assistir esse filme, ele é muito bom. Eu vou estar desligando aqui e vou começar a gravar o vídeo agora com spoilers pra vocês. E eu juro, eu vou tentar não fazer um vídeo gigantesco. Até porque esse filme daria um vídeo gigantesco, mas eu vou tentar não fazer isso, até porque esse filme é um filme que, se eu der muito spoiler, talvez eu estrague a experiência de vocês. Então, eu vou comentar ele com spoilers, mas eu vou tentar não entregar o filme. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir e até a próxima. Tchau, tchau.